Enfim, partindo pro próximo tema aqui da nossa live, que é o famoso Bitcoin. Vou até dar uma afastadinha que ele sempre aparece, ó. Aí, ó, 57.844 dólares. E uma galera, eu lembro que nós estávamos inclusive no Mastermind na nossa viagem lá pra Brasília. Ele apitou lá pra baixo. Então, se a gente for ver aqui no famoso Bitcoin comparado com o dólar, nós podemos ver o que aconteceu aqui ó, nos últimos 5 dias. Foi nos últimos 5 dias. Caiu abaixo de 50. Bateu 53, mas não tá aparecendo aqui, mas abaixo. Bateu ali embaixo. Ali, aqui, ó, no fundinho. Jogou lá pra baixo aí. Bateu abaixo de 54 mil dólares. E muitas pessoas já estavam se desesperando. Se a gente puxar aqui, ó, o ano todo, Bitcoin no topo chegou a bater 73, ó. 7,3. Chegou a bater 73 mil dólares, se a gente for pegar de acordo com a situação atual, aí 57, mais de 20% de queda. E eu vi algumas pessoas falando o seguinte, não, será que acabou a festa do Bitcoin? Qual que era a expectativa? Então, as pessoas sempre veem o famoso halving, né, Renan? Sim. Tivemos alguns catalisadores importantes no mercado cripto para trazer essa alta. Tanto se a gente vamos puxar os últimos 5 anos. Bitcoin chegou a 15 mil dólares, né, Renan? Chegou. Final de 22 até comecinho de 23 tá nesse patamar. E de forma rápida, a gente pode ver que lá pro final do ano passado, se não me engano foi setembro. Setembro estava em 25 mil dólares, sim. Aí bateu 73. E teve o halving, então alguns aspectos importantes que aconteceram esse ano de catalisadores. O primeiro deles, ETF Spot de Bitcoin. Então, na maior bolsa de valores do mundo, que é a bolsa dos Estados Unidos, qualquer pessoa hoje pode comprar um ativo lá dentro que ele investe em Bitcoin, né, Renan? Que replica... Que ele compra Bitcoin, basicamente vai replicar o preço do Bitcoin. Então você consegue lá, através de um ETF, expor ao Bitcoin. Exato, tem várias gestoras, tem da Vanguard, BlackRock, da Valkyrie, mas enfim, o que acontece? Então um catalisador importante porque aqueles fundos gigantescos, fundo multimercado mesmo, family office, eu quero ter uma parte aqui do patrimônio em Bitcoin. Antigamente tinha o quê? Comprar o Bitcoin em alguma corretora, mandar pra uma carteira privada, fazer a própria custódia, era muito mais difícil. Hoje em dia, entrou na bolsa americana, já tá se expondo o Bitcoin. Entrou muito dinheiro institucional. Outro ponto também que aconteceu, o famoso halving. Se você pega historicamente, até o gráfico, né? Se aconteceu o halving, o preço dobrou. Aconteceu o halving de novo, o preço dobrou. E as pessoas esperavam que aconteceu o halving agora em abril, que o preço ia disparar. E outro ponto que eu vejo que esse aqui é extremamente importante, que muitas pessoas acabam não levando em conta, é a liquidez no mercado, é a famosa taxa de juros lá fora nos Estados Unidos, que acaba influenciando no mundo todo. Então o que acontece? Quando o juro tá baixo, tem mais liquidez, mais dinheiro para ir no mercado volátil. E lá no final do ano a expectativa é que nós teríamos pelo menos de 5 a 6 cortes na taxa de juros, ou seja, ia começar a cortar o juro lá fora, tá 5 e pouco, quando corta vem liquidez para o mercado de renda variável, mercados mais voláteis. Porém, esse ponto da liquidez acabou não acontecendo, né, Renan? Exatamente. Então, até agora não cortaram nenhuma vez a taxa de juros lá fora, continua num patamar altíssimo e a tendência antes era que tivessem 5, 6 cortes, agora a tendência é que tenham 2, 1 ou talvez nenhum ainda. Então isso, o juro continuar elevado, não tem essa liquidez, acaba prejudicando os mercados de renda variável e automaticamente também prejudica o famoso Bitcoin. E outro ponto que todo mundo tem que se atentar também é o seguinte, o cara tá investindo em renda variável sobe e desce. Não tem como o cara comprar Bitcoin e se desesperar, ai que caiu, o que eu faço agora? Caiu 20% ainda, caiu 20% comparado ao topo. Caiu 20%. Mesmo em ciclos de alta, existem quedas ainda maiores que essas. E outro ponto também é entender o seguinte, que no final das contas, existem variações, mas se a gente pega, por exemplo, alguém que comprou teoricamente Bitcoin lá atrás, Bitcoin barato, o cara comprou em 2018, comprou a 6 mil dólares, depois de uma queda gigantesca, ele chegou a mais de 20, né, que não tá apitando, mas chegou a mais de 20. Você compara 6 mil dólares com hoje, 57, quase 60, o cara multiplicou o patrimônio dele em 10 vezes. Só que mesmo assim, mesmo que o cara que comprou lá atrás, comprou bem em 6 mil dólares, depois dos 6 mil dólares teve queda. Caiu pra 3, chegou em 3. Então, quando for se expor à renda variável, entenda que funciona dessa forma, que existem quedas no meio do caminho. Porém, existem alguns fatores que estão, não diria causando, mas estão interferindo nessa queda, né, Renan? Exato. Estão trazendo incerteza pro mercado. Deixa eu até puxar aqui no site. O primeiro deles acaba sendo essa questão da... Aqui, ó.
Aí abre para propaganda, mas enfim, da Mt. Gox. Então o que é Mt. Gox? Era uma corretora que você conseguia comprar criptomoedas. Naquela época era mais Bitcoin que existia, né? Não Exato, tinha muito além disso aí. 2014 era... Já tinha Ethereum também, né? 2014, mas provavelmente tava começando. Começando, era mais Bitcoin. E era a maior corretora até 2014. Só que aconteceu? Foi uma corretora que sofreu um hack e levaram todos os fundos que ela tinha. Então é muito importante, nós sempre salientamos. Tem até o ditado do mercado cripto, né? Not your keys, not your coins. Ou seja, essas chaves não são suas, se não é você que faz a custódia, as moedas não são suas. Tanto que nós mesmos, quando tem uma quantia mais relevante de Bitcoin na corretora, a gente manda, né? Pra carteira privada. Pra carteira privada. Mas enfim, então o que aconteceu? Teve esse hack, todo mundo que tinha Bitcoin na corretora perdeu tudo. E naquela época é muito importante ver quanto valia o Bitcoin. Porém, vamos terminar essa parte aqui, então. A Mt. Gox teve processo, teve muita coisa no meio do caminho. Mas 10 anos agora, né? Sim. Essa galera perdeu os fundos. A galera que tinha Bitcoin principalmente na Mt. Gox, vai conseguir rever 20% do que eles tinham lá naquela época. 20% aqui em Bitcoin mesmo. Exato, então vamos supor, eu tinha um Bitcoin lá em 2014 na Mt. Gox. O que acontece? Vai ter 20% disso, ou seja, você vai ter, em vez de um Bitcoin que você vai receber de volta, você vai receber 0,2 Bitcoin. Tinha 10 Bitcoins, você vai receber 20%, 2 Bitcoin. Só que agora que vem o pulo do gato, a famosa jogada. Que qual que é o ponto? Que lá em 2014, vamos puxar aqui quanto que era. Nem puxa, deixa eu pegar do Não puxa? market cap. Então vamos puxar aí. Quanto será que valia o famoso Bitcoin lá em 2014? Porque essa galera vai receber agora 20% do que tinha. Então eles foram obrigados a segurar o Bitcoin. Às vezes o cara que comprou em 2014, se não tivesse isso, o Bitcoin custava cerca de $500, $600. Não, isso em 2014. Ele pode ter comprado antes, que era maior em 2014. Ele pode ter comprado em 2013, por exemplo, vamos puxar aqui, ó, 2013 era $100. Exato, mas vamos supor ainda que era $600, 2014. O cara comprou Bitcoin a $600. É que eu até fiz uma conta aqui, mas eu fiz com 100, né? Mas eu queria fazer então a pode conta ser, com então 100. pode fazer com 100, então. O cara comprou a $100, um ano antes, tava segurando lá. Então vamos supor, o cara comprou Bitcoin a $100, ele comprou 5 lá atrás. Investiu $500 em Bitcoin. Ele vai receber hoje 20%. Então se ele tinha 5 Bitcoin, 20%, um BTC, Bitcoin. Um BTC. Só que hoje um Bitcoin, vamos... É que eu botei esses $60 mil aqui pra arredondar. Vamos arredondar, tá 58 aí, mas vamos botar $60 mil. Então mesmo recebendo somente 20% do que ele tinha lá atrás, ele multiplicou o patrimônio dele em 120 vezes. Em 10 anos. Que ele botou os $500, hoje vai receber 60 mil. Exato, era pra ser 5 vezes mais, mas aí como eles vão receber somente 20%, então é isso. E aí o que acontece? Que o mercado ficou com medo? Que as pessoas vão receber. E aí, qual que é a estimativa de recebimento? Aqui, ó, investidores vão receber cerca de $9 bilhões em Bitcoin. $9 bilhões. A partir desse mês de julho. E aí o cara que tá lá em 2014 e comprou vai receber 20%, hoje é o equivalente a $9 bilhões, o mercado ficou com medo dessas pessoas venderem. Porque o cara tava lá, às vezes tava desacreditado. Que merda é essa? Comprei na corretora, quebrou, não tinha as chaves privadas. O negócio ficou lá 10 anos. Agora que eu recebi 120 vezes a mais fazendo essa continha que o Matheus fez, que o cara comprou a $100, agora eu vou vender. Vou comprar minha mansão, vou comprar meu barco, vou comprar um carro. E aí o mercado ficou com medo por conta das pessoas receberem e venderem, porque aí vem uma pressão vendedora grande no mercado que pode fazer com que o preço venha para baixo. Mas o mercado se antecipa. Então se as pessoas já estão com medo e pensam, não, vai ter essa queda, começa a vender e aí a queda acontece. No mercado financeiro assim que pode acontecer mesmo. E muitas vezes o medo de acontecer acaba causando uma queda maior do que quando realmente acontece. E é pro famoso, quando é pra cima e quando é pra baixo também, exemplo. Quando ia aprovar o ETF de Bitcoin. Vai aprovar, vai entrar aprovar, liquidez. vai aprovar. Aí quando aprovou, até puxar aqui no gráfico. Que esse aqui eu lembro bem, foi bem no comecinho do ano, né, Renan? Sim. Aí até aparece aqui, os ó. eventos, ó. Até aparece os eventos. SEC aprova uns ETF de Bitcoin à vista. Aqui, ó. Não, mas eu lembro que tava aqui, ó. Tava em $42 mil. Quando aprovou, caiu. Sim. Então o mercado financeiro acaba passando por alguns momentos, alguns momentos de que é uma profecia autorrealizável. Então se todo mundo acha que vai cair, que as pessoas vão despejar, elas vendem e aí realmente cai. Se as pessoas acham que vai acontecer algum catalisador positivo, que vai entrar liquidez, que vai subir, as pessoas já compram mais e sobe antes do fato acontecer. Exato. Mais um ponto até de cálculo pra galera entender. Então, por exemplo, a galera vai ter cerca de... A galera não dá, né? Mas vão receber cerca de $9 bilhões em Bitcoin. Beleza, $9 bilhões é muito dinheiro, pode causar um desespero gigantesco. Mas o valor de mercado do Bitcoin hoje é mais de $1 trilhão. 1 trilhão, 1 bilhão é um número tão grande que a galera não consegue nem imaginar. Vamos pensar o seguinte, trazer para a mesma proporção.
$1 trilhão é o equivalente a 1.000 bilhões. Não existe esse número, mas é 1.000 bilhões. Vão receber cerca de 9 bilhões. Então 9 bilhões comparado a 1.000, 9 comparado a 1.000, esse é o cálculo que você tem que fazer para entender a proporção do valor de mercado do Bitcoin e o quanto vão receber. Quantas pessoas vão receber. E tem a questão da MTGOX, mas tem outras questões acontecendo também. Deixa eu até puxar a notícia aqui, ó. A próxima é do famoso governo alemão. Então, o que acontece? Fecha aqui já. Deixa eu fechar. Fecha aqui, deixa eu abrir, ó, que eu tinha até separado. Em janeiro desse ano, a polícia da Alemanha recebeu cerca de $2 bilhões em Bitcoin, equivalente a 50 mil unidades do ativo, que foram cedidos voluntariamente por suspeitos de operar um site de pirataria digital. Ou seja, a galera tava fazendo coisa errada lá, pirataria, não pode, às vezes pra diminuir a pena, né, Renan? Algo assim, foram lá e deram os Bitcoin que eles tinham. E é dinheiro, hein? Dinheiro. É dinheiro pra um. Não vou nem completar a frase, né? Mas é muita grana. Imagina só, a carteira do governo alemão recebendo 50 mil Bitcoin. Aí, enfim, por conta de terem recebido isso aí, o mercado tem medo de despejo também. Que vai despejar e vai acontecer isso. Despejou o quê? Que o governo alemão pegou, tá com esses Bitcoin em carteira, e o que acabou causando esse burburinho, as pessoas com medo, é que parte desses Bitcoin que foram recebidos pelo governo alemão foram transferidos para corretoras. E aí você transfere pra corretora pra quê? Normalmente as pessoas que transferem na chave privada pra corretora é pra vender, né? Então, o medo do negócio ser despejado, ser vendido, essa pressão vendedora, fez com que as pessoas vendessem e caíssem, né? É realmente a profecia autorrealizável do mercado. Mas eu reforço novamente que o principal ponto que eu vejo que falta para o mercado cripto realmente subir é a liquidez, é corte na taxa de juros, é voltar dinheiro para o mercado. Inclusive, agora é quinta-feira, vai ao ar um podcast com o Orlando, que é especialista de cripto, fica de olho bastante na questão macroeconômica, conversa com gestores de fundo, e ele mesmo comentou que tem vários gestores de fundo com muito dinheiro para botar em renda variável, e eles não botam ainda por conta do juro americano, mas ele até deu uma analogia que basicamente tem uma montanha de dinheiro sendo segurado por uma portinha que é a taxa de juros alta. Exato. Quando começar a baixar essa taxa de juros, a portinha vai abrir, o dinheiro vai entrar. Exatamente, tanto que teve essa queda, muitas pessoas que se desesperaram, você tem que repensar aquilo que você está fazendo com seus investimentos, porque uma queda de 20% no Bitcoin, que é um ativo de extrema volatilidade, é muito normal, então acho que você deve repensar, mas com essa queda, que faz já, desde o ano passado, nós não compramos mais Bitcoin, nós vamos comprar mais um pouco de Bitcoin, porque na minha visão, tá um preço atrativo e é isso, né, Matheus? Eu vejo que o ponto que poderia derrubar o preço do Bitcoin é realmente se o governo americano deixa o juro alto durante muito tempo, vem a recessão. Deixa durante muito tempo, a economia não aguenta de forma resiliente, vem a recessão mesmo, aí a gente pode ter um mercado de baixa. Mas até ouvi o Orlando comentando que existe 30% de chance de ter recessão e 70% de não ter. Exato. Então as chances de recessão são mais baixas do que de não ter. Exatamente. Se não tiver e começar o corte, eu vejo que o negócio vai pra cima